Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de receber no Conexão Legal o Dr. Regis Oliveira, presidente do Instituto Internacional de Direito Comparado, que está falando um pouquinho das pautas do nosso Congresso Nacional. Dr. Regis, tirando ficha limpa ou ficha suja, quais são as outras pautas do nosso Congresso Nacional agora para esse último semestre? Olha, nós tivemos lá, aprovamos recentemente o aumento para os servidores, né? O aumento para os aposentados. Foi um gesto firme do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, pelo menos. Por quê? Porque, veja só, o governo veio oferecendo 6,14, né? Nós pleiteávamos 7,7. Aí veio o governo, chega até 7. Ora, ficaram 0,7, portanto, né? Aí pendentes. O governo tem dado aí mostras de ter ajudado A, B, de remessa para países estrangeiros e tudo isso aí. E não consegue chegar a alguma coisinha a mais, pelo menos um acordo, né, para poder acomodar isso lá. Então o governo resistiu de um lado, pressionou, a Câmara deu uma resposta, nós tivemos lá uma pressão muito forte da sociedade. E volto a te dizer, a Câmara é sensível a isso, né? A Câmara é sensível a esses apelos que se fazem pela sociedade. Os aposentados foram lá, dirigiram-se a nós, explicaram suas intenções, seus interesses, e a Câmara deu respaldo a isso. E, além do mais, extinguiu também o chamado fator previdenciário, né, que foi instituído... Isso foi uma grande vitória para os aposentados. Num determinado momento histórico, isso foi importante, até para reter algumas situações específicas ali. Mas depois ficou tranquilo, quer dizer, não há mais necessidade que as pessoas sejam mantidas em atividade quando já completaram o seu tempo de aposentadoria. Então foram dois avanços. Eu quero crer que isso deva ser reconhecido pelo governo e deva amparar essas decisões. E há outras tantas decisões que vêm por aí. Nós temos lá em discussão, veja só, a redução de 40 para 30 horas. Nós já cuidamos aqui num programa anterior, chegamos a discutir, eu vou tocar nesse assunto rapidinho, né? Tem também ainda lá o chamado bingo, que pode gerar aí alguns empregos. Você tem o reajuste do pessoal do Poder Judiciário, que também vai envolver recursos. Porque agora é época de eleição, época pré-eleitoral, veja só, todos os projetos mais picantes ficam na pauta. A pressão é muito grande porque sabe-se que se conseguirem alguma coisa agora, bem, senão não vão conseguir mais. Sim. Porque isso vai passar para depois da eleição. Portanto, nós estamos falando de final de outubro, começo de novembro, em que o pessoal vai se preocupar com a aprovação e término do orçamento. Aqueles que não foram reconduzidos à Câmara já estarão desinteressados da Câmara. Os que foram eleitos pela primeira vez ainda não vão poder estar em exercício, só em fevereiro. Então vejam que isso vai dar um problema que nada mais vai ser aprovado depois. Coisas simples, eventualmente, podem ir para a pauta e serem aprovadas. Mas agora, então, é a hora da população pressionar. Nós temos lá pressão pela PEC 300, que é o piso do policial. Isso que eu ia te perguntar, como está isso agora, doutor? Está parado na pauta, está parado na pauta. E é um projeto importantíssimo no nosso país, não? Para a segurança pública é absolutamente essencial. Sim. Quer dizer, é dar ao policial, porque dignifica que se a profissão, né? Numa posição inferior, quer dizer, o cabo mesmo, o soldado ou o investigador aqui da Polícia Civil, eles não recebem nada. Então, uma vergonha travar esse piso aí para o país todo, eu acho que seria muito importante. Depois, nós temos também aquela fusão que se pretende aí, aquela expectativa que está forte, do chamado da Polícia Penal, que é a polícia de cumprimento de penas. São todos aqueles que trabalham em penitenciárias que querem exercer o poder de polícia. E é interessante, é um passo importante isso. Então, são todos projetos importantíssimos para o país, tá? Que devem entrar na pauta, devem ser objeto de discussão. Se aprovam ou não é outra história, mas tem que ser objeto de discussão. Tem o problema dos cartórios também, que aqueles que estavam lá há mais de 15, 20 anos em exercício e agora estão perdendo os cartórios por causa dos concursos. Ocorre que os concursos não foram feitos pelo judiciário. E esse pessoal ficou designado lá durante 20, quase 30 anos de designação. Da Constituição de 88 até hoje. E agora perdem os seus cartórios.
é complicado, eu não estou me posicionando nesse assunto, mas é um problema complicado. Tem que ser discutido, tem que ser levado à pauta do plenário para essa discussão toda. Ao lado disso, há tantos outros projetos importantíssimos, por exemplo, a escuta telefônica, né, que até hoje não tem uma disciplina normativa adequada. Né? E por não ter, existe tem problema de toda ordem, uma vazamentos infinidade de toda problemas. Ordem. Mas a polícia vaza, ou o Ministério Público vaza, alguém vaza. Sim. Alguém vaza esses comunicados. Porque nós temos um inquérito que faz-se a gravação. A gravação são horas e horas, tempos, meses de gravação. De repente isso vem à tona, se solta, se detona uma autoridade qualquer. Antes do processo, antes até do mesmo processo instaurado. terminado, e ela já está queimada. Já. Então, disciplinar isso, atribuir responsabilidade pessoal àquele que está gravando a conversa ou aquele que é o responsável pela conversa. Esse é o responsável. Se vazou, ou ele vazou, ou o delegado, ou vazou o promotor público, ou algum dos seus funcionários. Então, esse tem que ser responsabilizado, porque agredir e invadir a intimidade de uma pessoa de forma inconstitucional. Porque o que se vê hoje, doutor, são escutas telefônicas em que se processava A e B, no meio da escuta se encontrou C e D vaza, e quem vazou não, sequer tem processo instaurado. E nem autorização judicial para menos ainda. Porque o que acontece? Comprou-se lá um aparelho de tal ordem gigante que você passa os números para ele gravar, estão grampeados, né? Esse que você falou com você, ou falou comigo, ou falou com alguém, isso já está grampeado o teu também. Ou seja, então cria uma teia. Fica um bolo, né, em que você não tem legitimidade para gravar a pessoa que você está gravando, por mero acaso. Mas você grava. Mas você grava, pode pegar uma conversa mais estranha, e aí então vem a público e solta isso. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade, ou é uma invasão total à tua intimidade, à privacidade, que isso agride de forma frontal a Constituição da República. Né? Então, tudo isso aí nós precisamos ter cuidado. São coisas importantíssimas que tem lá para decidir. E a Câmara, então, pressionada pela população, fica resolvendo outros assuntos que talvez não sejam nem tão importantes, como esse, por exemplo, da ficha limpa, que não pode entrar em vigor agora, para as próximas eleições, e deixando de lado outros assuntos importantíssimos que não merecem o cuidado adequado da Câmara, porque a Câmara se vê pressionada por outras coisas. Sim. Como, por exemplo, empregados que vão para lá, os aposentados que vão para lá, lotam as galerias e pressionam, e a Câmara tem que dar uma resposta. A Câmara tem que atender, tem que solucionar para dar uma resposta. Isso fica, e a Câmara é pressionada com isso. Com razão? Com razão. Não digo que estejam, que não devam fazer a pressão, devem fazer a pressão, devem fazer o lobby é justíssimo. Mas, de outro lado, nós perdemos a dimensão de outros assuntos tão importantes para a cidadania brasileira, para o Brasil. A gente fica aí pressionado e apertando coisas que nem sempre são tão importantes para o país. Dr. Harris, infelizmente o nosso tempo já terminou. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer essa aula dada. Muito obrigado. E quais as suas considerações finais? Então, só para mandar aí um abraço para o nosso espectador. Continue sempre aqui conosco, né? E os livros estão chegando, estamos montando aí alguns livros e logo teremos outros que a gente tem na cabeça aí para a gente. Muito obrigado. Que ótimo. Estamos ansiosos. Obrigado. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Lembre-se, se você tem dúvidas, sugestões, www.iidc.org.br. E, como o Dr. Harris disse, esteja com a gente também no nosso concurso de livros. Entre lá no nosso site, preencha a fichinha de filiação e concorra ao livro do Dr. Harris. Muito obrigado e até a próxima semana em Conexão Legal.